Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, eu estou aqui diretamente do Estúdio 5. O Isnaba é meu diretor de imagens, a Rosário minha prof assistente. Estamos aqui neste dia 20 de setembro do ano de 2022, iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. A disciplina é Economia e Mercados. Beleza, minha gente? Vamos estar na aula de hoje tratando de recursos econômicos, custo de oportunidade, curvas de possibilidades. Beleza? Tá bom? Estou olhando para os polos conectados aqui no chat do IPTV. Eu estou olhando aqui para Dom Expedito Lopes, Esperantina, Lagoa de São Francisco, Novo Oriente, Povo de Picos, Queimada Nova, Santana do Piauí, Sigefredo Pacheco, São João da Varjota. Beleza, minha gente? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, seus exemplos, suas observações aí pelo chat. Se tiver com uma preguicinha aí, levanta da carteira, se estica, abre os braços, dá uns 3 pulos aí e se animem, porque daqui a pouquinho é a hora do intervalo, mas essa hora do intervalo não é agora, viu? Beleza, minha gente? Então, vamos adiante. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica para a gente começar nossos trabalhos aqui desta tarde calorenta. É tanto sol que a moleira fica mole. Muito bem. Minha gente, objeto do conhecimento da nossa aula de hoje. Quais são os assuntos? Vamos tratar de recursos econômicos e de custos de oportunidade. Qual é o objetivo de aprendizagem da aula de hoje? É a gente estar falando, entendendo o capital, a natureza, o trabalho, os recursos naturais e a capacidade empresarial como recursos econômicos. Também a ideia é que vocês possam estar reconhecendo possibilidades de alocação destes mesmos recursos. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu sou o professor Fernando Galvão e nós vamos juntos aqui na Economia e Mercados. Beleza, minha gente? Vamos adiante. Quero começar destacando que, independente do setor econômico, nós temos esses recursos aqui econômicos. Independente de ser atividade agropecuária, produção de gado para corte, independente de produção de gado para produzir leite, independente de ser artesanato da caatinga ou da extração de pedras ornamentais, independente de ser produção de mel ou de extrair o pó da carnaúba, ou se eu estou tirando o coco babaçu para produzir o azeite de coco, ou se eu estou tirando a palha para fazer colfo ou esteira e vou botar para vender, se eu estou usando o tear para produzir redes do povo deitar, dormir ou descansar. Independente dessas atividades, se eu estou criando peixe, independente se eu sou um pescador que caio em alto mar para pescar camarão, ou se eu vou para o mangue para extrair caranguejo. Eu estou dando aqui exemplos de muitas das atividades econômicas que a gente produz aqui no Piauí. Dependente delas, em maior ou menor medida,
todas elas exigem uma certa necessidade de capital, de trabalho, de natureza ou de recursos naturais, capacidade empresarial e informação. Sacam? Todos esses recursos econômicos que sejam combinados em um negócio chamado de atividade econômica. Sacaram aí? Essa é a ideia. Óbvio, o uso desses recursos, esse uso vai variar de acordo com o tipo de atividade a ser desempenhada. Tá bom, minha gente? Sim ou não, por favor, fiquem à vontade com suas dúvidas, exemplos ou observações para compartilhar aqui pelo chat do IPTV ou pelo chat do YouTube. Vamos adiante. Então, minha gente, olhem só. Quero começar aqui tratando do recurso capital. Olha só, povo de Esperantina. Em cima de capital, eu vou botar um outro termo. Olha só. Primeira coisa, eu queria dizer que capital é diferente de dinheiro. E vou explicar essa diferença. Os dois são manifestações de um negócio chamado de moeda. Nós temos uma moeda. No Brasil, a moeda é o real. Então, essa moeda, ela pode assumir a forma de capital ou de dinheiro. Depende do uso que a gente fizer da moeda. Se eu pegar essa moeda e transformar em dinheiro, esse dinheiro ele vai ser canalizado ele vai ser usado no consumo. E quando eu uso no consumo, o dinheiro vai embora. Ele não volta, que é um óbvio, embora. Ele não volta. Se, por exemplo, eu pego... Quanto é um valor de um liquidificador? Quanto é que está valendo um liquidificador aí na rua, no mercado? Não faço ideia. Será que com 80 contos a gente compra um liquidificador? Vamos adotar essa hipótese. Eu comprei um liquidificador para fazer suco, para fazer vitamina lá em casa, para eu poder tomar. Vejam, essa quantidade de moeda, os 80, eu transformei em dinheiro porque eu comprei um liquidificador para o meu consumo e esses 80 contos eles foram embora. Sacam? Eles não voltam mais. Embora no sentido de que eles não voltam mais. Esse é o esqueminha da moeda usada como dinheiro que vai para o consumo e que ele vai embora. Sacaram aí? A maior parte da grana que a gente pega na vida, a gente tende a transformar em dinheiro. A maior parte da moeda que a gente pega na vida, a gente transforma em dinheiro. Aí o bicho vai embora, a gente não sabe para onde é que ele foi. Aí de repente dá dia 20 de setembro, aí a pessoa olha para a conta, ela, meu Deus, já é 20 de setembro, o dinheiro foi embora e o mês ainda não acabou. Aí é pressão, viu? Aí é coisa ruim, né? Você chega anda com a crista baixa, com a asa quebrada, não é? Desse jeito. Agora, tem um outro jeito, tem um outro tipo de uso de moeda. É quando eu uso ela como capital. Quando eu uso ela como capital, vejam, aí eu vou usá-la na forma de investimento. Investimento. Não é como consumo.
E quando eu uso a moeda como investimento, eu vou pegar os mesmos 80 contos, vou comprar o mesmo liquidificador, detalhe. Agora os sucos que serão feitos e as vitaminas não serão para o meu consumo próprio, serão para que eu traga dentro de um isopor para vender para o Isnaba aqui no canal Educação. Vou vender para o Isnaba, vou vender para Rosário, que é a nossa profa assistente, vou vender para o B, né, que é o Antônio Júnior, que é o diretor de imagens, que está lá no estúdio com a Rosário, né, presencialmente. Eu vou vender para... quem era o prof que estava aqui? Isnaba? Quem era a professora que estava aqui? Vou vender para a professora que estava aqui dando aula. Vou vender para o Gilvan, para o Jorge Augusto. De forma que, quando eu vender as minhas vitaminas e sucos, né, esse meu investimento, ele tem a possibilidade de valorizar. Ele tem a possibilidade de valorizar. Por que a possibilidade? Porque qualquer empreendimento envolve riscos. Faz sentido isso que eu estou dizendo, meus caros futuros técnicos em administração? Porque tem risco. Vai que eu produza o suco e as vitaminas e ninguém queira tomar. Aí eu torei brita. Entenderam? Aí eu não vou apurar lucro. Mas se eu vender, vai valorizar. Aí a grana vai aumentar. Eu não vou, aí os 80 vão voltar valorizados. De repente vai voltar 100. Eu investi 80 e vai voltar 100. Vai voltar 150, eu não sei. Porque além do custo de adquirir o liquidificador, eu tive que comprar a polpa de fruta, eu tive que comprar, sacam? Eu tenho meus custos aí, mas eu fiz investimento com a grana. Vocês entendem que são caminhos diferentes e que fazem toda a diferença? Por isso que a gente está falando desse recurso econômico capital. O recurso capital, ele é conhecido como investimentos, são aplicados no patrimônio, grana investida em obras, em construções, em instalações, em aquisições, compras de equipamentos, materiais permanentes, investimento feito em marca, feito em patentes, investimentos estes que aplicados vão gerar valor, vão gerar um valor maior do que o meu investimento inicial. Isso é capital. Percebam aqui na imagem que eu tenho uma setinha, né? E que nessa setinha ela tem uma trajetória ascendente. Pelo menos essa é a ideia de um investimento bem feito ou bem aplicado. Eu apliquei a grana de tal forma a fazer com que ela renda o máximo possível. Esses investimentos dependem, eles podem ser produtivos. Quando eles são produtivos, aí sim, eles entram nessa vibe aqui, ó. Eles são investidos em obras, em construções, em instalações, aquisições de máquinas, de equipamentos, né? Sim, materiais permanentes, mas também podem ser investimentos em marcas e patentes, mas também podem ser investimentos de natureza financeira. Aí em ativos financeiros, aí tem uma natureza mais especulativa. Mas tudo isso é tipos de aplicação de capital. Ficou claro, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Toda vez que você vê uma empresa sendo aberta e dentro de um determinado período ela fecha, foram capitais aplicados naquele investimento que não geraram retorno para o empreendedor. Por uma série de questões.
O empreendedor botou grana num negócio que só fazia sentido para ele, empreendedor. Por exemplo, pode acontecer isso. Tá bom, beleza. Eu estava elaborando essa aula e aí eu estava procurando o print falando sobre capital e eu encontrei essa notícia que eu trouxe para vocês. Eu fiz esse print do site da Ambima, né, Associação Nacional dos Bancos de Investimento. E na Ambima, olhem só a quantidade de capital buscando alternativas de investimento. Deixa eu botar aqui canetinha vermelha. O volume financeiro sob gestão de patrimônio alcança 328 bilhões de reais agora em 2022. Ok? É muito alto, ou seja, eu tenho essa grana toda sendo gerida por fundos de investimento que buscam a melhor forma de pegar essa grana, aplicar e fazer com que ela renda mais do que esse bilionário valor em reais. Bora dar uma lidinha aqui nessa notícia. O volume financeiro é administrado pelas casas de gestão de patrimônio, chegou a 328 bilhões em junho de 2022. Os produtos híbridos foram os que mais ganharam espaço na carteira. Passaram de 27,8% para 29,3%. Aqui são investimentos basicamente realizados em ativos financeiros, viu, minha gente? Eles estão buscando ativos financeiros para investirem essa grana. Então, apesar de ter esse valor inteiro aí, 320 bilhões de reais, é muita grana. Você diz, mas esse recurso não é escasso, né? Esse recurso é abundante. Perceba, se ele for aplicado de forma errada, essa grana vai embora e ela não volta. Lembre-se do slide passado. Eu destaquei que o investimento ele tem a probabilidade de voltar valorizado. Probabilidade, porque aí entra um monte de questões no meio. Entre elas, o risco, não é, de decisões equivocadas que acabam comprometendo aí o investimento feito. Sacaram, minha gente, isso? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Por isso que na aula passada eu estava falando sobre economia e falando dos problemas econômicos que existem, que a gente precisa conseguir entender os problemas econômicos, porque se eu não entendê-los, eu não conseguirei encontrar soluções viáveis para... Eu preciso pensar se eu uso recursos escassos como capital. Eu preciso entender no que eu vou aplicar, ou seja, o que é que eu vou fazer com essa grana, o que é que eu vou produzir, como e quanto eu vou produzir, para quem eu vou produzir. É necessário muito critério, um projeto de viabilidade econômico, que a gente coloque, faça uma análise e um estudo de mercado para saber como a gente pega esse capital e aplica de forma que ele renda o máximo possível no menor tempo necessário. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Vamos adiante. Um outro recurso estratégico e muito importante é o trabalho. É a capacidade de trabalho das pessoas, ok? É um conjunto de hábitos, de conhecimentos, de habilidades sociais, de personalidade, também entra a criatividade, que são da pessoa e que se incorporam na capacidade da pessoa de realizar o seu trabalho e de forma a produzir um valor econômico. Olhem aqui essa equação, você tem, deixa eu botar o amarelinho aqui, caneta amarela, você tem pessoas
mais uma ideia, o ideal é que isso aqui gere um resultado, um valor monetário, entendem? E aqui é importante, vocês nesse exato instante assistindo a essa aula estão exatamente tentando reunir, tentando ampliar os seus conhecimentos, suas habilidades sociais, não é? Minha gente, ó, tem gente que está começando a estudar usando plataformas remotas, tem gente que está começando a estudar agora. Gente com 50, com 60 anos, com 40, vocês já estão fazendo isso na idade de vocês. Entendem isso? Isso é bagagem que vocês estão levando. Personalidade, criatividade. É tudo isso que a gente tem através de experiências, de crenças, de ambientes nos quais a gente conviveu e que a gente acaba aplicando ou incorporando na nossa capacidade de trabalho. Minha gente, isso aqui dá um negócio chamado de, quando amadurecido, a gente consegue encontrar um negócio aqui chamado de autenticidade. Autenticidade. Você consegue imprimir o seu ritmo às coisas, a sua assinatura às coisas. Essa coisa faz toda a diferença. Entendem? No trabalho. Agora, para as mais diversas, e isso aqui, o que é que acontece? Quando eu estou falando do trabalho enquanto recursos econômicos, vejam, são os professores que trabalham numa determinada escola, é o conjunto de mestres de obras e de pedreiros que trabalham numa empreiteira, numa construtora, é o conjunto de policiais que trabalham de repente numa delegacia e que pode fazer com que uma delegacia funcione melhor do que outra, que uma construtora tenha obras que chamem mais atenção do que outra, de que certas escolas tenham desempenho melhores do que outras. Entendem? É isso. O que é que faz? Tem tanto escritório de direito, o que é que faz com que alguns se destaquem mais do que outros? Olhem o caso do Bernardinho, técnico da seleção de vôlei, eterno técnico da seleção de vôlei masculino e feminino. O Bernardinho tem um conjunto de conhecimentos, de habilidades sociais, uma personalidade, uma criatividade, ele tem de disciplina, de exigência, que faz com que, meu Deus, ele seja um dos caras no esporte, no vôlei, um dos maiores vencedores de títulos, que possa existir. Então, olha aí, você tem vários técnicos no esporte vôlei, mas com o destaque do Bernardinho é difícil, entendem? Eu vi agora, essa semana se aposentou o Roger Federer do tênis. Ele se aposentou aos 41 anos, se eu não me engano. E ele parece que é o terceiro maior vencedor de títulos no tênis do mundo, entendem? Então, minha gente, é isso, a capacidade de trabalho, ela se relaciona a como a pessoa faz ou executa as suas tarefas. Então, é importante que vocês, enquanto futuros técnicos em administração, tenham esse olhar, tenham esse feeling, esse instinto, não é? É muito importante isso no trabalho. Uma equipe de trabalho com certas limitações na sua capacidade de trabalho reduzem a qualidade, reduzem o impacto do que está sendo feito. Eu trouxe, pesquisando, eu encontrei esta matéria no estúdio Folha, Folha UOL, e aí eu tenho a Amazônia Importa, e aí eu peguei essa manchete para mostrar aqui para vocês. Investimento em capital humano é essencial na busca por soluções. Só que aqui, ó, é bem geral, aí ele especificou, não é? É igual ao projeto de pesquisa de vocês, ó, aqui é um tema, só que esse tema, ó, ele foi especificado.
Um morador da floresta, ele não só sabe onde está o problema, mas ele também sabe como resolvê-lo. Então, educação, conectividade e tecnologia devem ser tratadas como prioridades. Sacam? Então, vejam, é nessa pegada que uma empresa precisa ter programas constantes de investimento nos seus funcionários, treinamentos, mentorias, ajudas ou suporte para que esses profissionais possam desenvolver suas habilidades pessoais e também profissionais, porque isso vai transbordar no ambiente de trabalho e no que deve ser feito cotidianamente. Sacam isso? Então, vejam, isso aqui é muito importante. Tem gente que diz assim, olhem a função do médico. Tem muito médico no mercado, né? Minha gente, mas tem muito médico ruim. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Ruim que eu digo no sentido de médicos que, por exemplo, as reclamações não faltam. De médicos que atendem a pessoa e que mal olham no rosto das pessoas. Quanto mais consultá-las de uma forma acolhedora. Entendem? Não é qualquer médico que faz isso. E os poucos médicos, os médicos que fazem, não vou dizer os poucos, os médicos que fazem isso se destacam, ele faz a diferença. Quando ele olha a pessoa nos olhos, quando ele acolhe, quando ele trata a pessoa de forma digna. Pode acontecer de a jornada médica ser muito puxada. A pessoa não tem mais o gás do começo do dia lá no final. E aí está esgotado e quem acaba sofrendo é aquele último paciente, entendem? Porque não vai ser atendido da melhor forma possível. Pode acontecer, né? Então vejam, olhem como essa capacidade de trabalho ela precisa ser gerenciada. E isso é responsabilidade da gestão, meus caros futuros técnicos em administração. Tá bom, minha gente? Câmbio. Ficou claro sim ou não? Esse é o papel. Programas de treinamentos, né, para as pessoas precisam ter recompensas financeiras e não financeiras, um ambiente de trabalho agradável, condições para realizarem suas tarefas e seus trabalhos. Isso é fundamental. Do mesmo jeito que um ambiente estressante, ele derruba a produtividade, o engajamento, o envolvimento das pessoas na hora de desenvolverem suas tarefas, seus trabalhos. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Vamos adiante. A gente tem também o capital natural ou os recursos naturais. E aqui entende-se, né, por o estoque de recursos naturais. Deixa eu botar aqui o marca-texto azulzinho. Entende-se por capital natural o estoque de recursos naturais, água, solo, um ar despoluído, fauna, flora, tudo isso aqui é patrimônio ambiental. Vocês viram isso aqui na disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar, ok? E aí eu faço uma ponte aqui bem interessante. Volta a imagem aqui para mim, Isnaba, por favor. E eu fiquei impressionado. Ontem eu estava na televisão e aí eu estava assistindo uns vídeos caseiros. Pode me botar todo na tela, Isnaba. Vídeos caseiros do ano de 2011, no Japão, quando ele foi atingido por um terremoto escala 7,4 pontos na escala Richter, que é quem mede os terremotos, e teve um tsunami, e aí são imagens de japoneses vendo a água lá de longe, vindo, invadindo e carregando carro, e carregando casa e barco, e destruindo tudo. O Japão, e eu fiquei muito sentido com isso, porque foi agora esses dias, se eu não me engano ontem, antes de ontem, o México foi atingido por um terremoto também similar na escala Richter, de 7 ponto alguma coisa,
e havia risco, inclusive, de tsunami. Por isso que eu fui procurar essas imagens do Japão em 2011. E aí, isso estava tarde já, era ontem de 10 para 11 horas da noite. E aí estava vendo essas imagens, elas são impressionantes, né? A força da natureza diante do homem é incomparavelmente superior. E aí, quando a gente percebe isso, vejam, o Japão fica no círculo de fogo. Aquela região ali, geograficamente, ela tem condições muito adversas do ponto de vista de recursos naturais. É sujeita a tsunami, a terremoto, né? Por exemplo. Mas isso em nada abala o país Japão, que é extremamente resiliente nesse sentido. E o Japão é uma economia que de fato consegue se destacar e é uma das maiores economias do mundo, sendo um dos países mais avançados do mundo. E não é tão rico do ponto de vista de recursos naturais. Já exemplos de países muito ricos em recursos naturais e não necessariamente conseguem elevados patamares de desenvolvimento econômico, entendem? O Brasil é muito rico do ponto de vista das energias renováveis. Na imagem aqui eu tenho exemplos de aerogeradores e de painéis fotovoltaicos que captam energia dos ventos e do sol e que por isso são geradores de energia elétrica. O Piauí ele consegue aqui na região do semiárido no mapa e subindo até o litoral ter uma zona de velocidades de vento muito adequadas para se gerar energia eólica. Por exemplo, os investimentos em energia eólica eles estão expandindo lá na região de Betânia, ali na Serra do Inácio, ali na Serrinha ali perto, você vai tendo os aerogeradores sendo implantados para gerar energia eólica lá. A gente tem energia eólica em Marcolândia, a gente tem energia eólica em outros polos do estado do Piauí, ok? E também o Brasil tem como um forte potencial de recursos naturais a irradiação solar, que favorece a captação de energia a partir dos painéis lá de energia fotovoltaica, você gera energia solar. Então, nós temos uma riqueza muito grande, precisamos usá-las, intensificar o uso e de forma muito inteligente para ajudá-las a elevar o nosso padrão de desenvolvimento. Sacaram, minha gente? Então, é recurso natural, recurso florestal, recursos minerais, recursos de toda a natureza, óbvio que precisam ser usados de forma inteligente. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Eu trouxe aqui também uma outra imagem agora relacionada aos recursos naturais. Fontes renováveis de energia. As fontes renováveis, como energia solar, como energia eólica ou biomassa, são fontes energéticas inesgotáveis e que provocam menos impacto sobre o meio ambiente. Nessa imagem que eu trouxe, a gente tem aqui uma barragem, a gente tem os painéis fotovoltaicos e tem os aerogeradores. Também tem a madeira que é usada para gerar energia a partir do calor das queimadas, né? Da queimada. Então vejam, mas se eu for olhar para os níveis de investimento da economia brasileira em geração de energia, a energia lá hidroelétrica, ela está praticamente parada. Nós não temos novos investimentos na construção de novas hidrelétricas. A gente tem muito investimento em energia eólica e energia solar. O Brasil literalmente está, em grande parte, mudando a matriz energética para mais limpa, para uma matriz energética mais renovável. E isso é importante. Tá bom? Beleza? Agora, também eu já li um artigo de um grande ganhador do Prêmio Nobel de Economia que ele falava da maldição dos recursos naturais. Isnaba, ele coloca como exemplo a Nigéria,
que é um país extremamente rico em petróleo, em extrair petróleo, mas essa riqueza não se volta na qualidade de vida das pessoas na Nigéria. E aí ele vai dizer que em vários lugares do mundo, muito ricos em recursos naturais, não conseguem fazer com que essa riqueza se volte para elevação dos padrões de vida da população. Outro recurso econômico que está dentro, que faz parte, não é, do ambiente de negócios, é a capacidade empresarial, meus caros futuros técnicos em administração. Aqui eu estou falando literalmente da liderança do empreendedor no negócio, né? É o espírito empreendedor, de certa forma, que vai movimentar, que combina, que anima os demais recursos, né, de produção do sistema. É quem promove o engajamento, é a visão do empreendedor que vai engajar, por exemplo, o pessoal da equipe de trabalho. Ok, minha gente, tudo bem? Eu tenho uma imagem de uma empresária, certamente ela trabalha na área de moda aqui, nessa foto. E aí a gente precisa se aperfeiçoar cada vez mais. Vocês que estão aqui assistindo a aula do curso técnico em administração, na disciplina de economia e mercados, vocês podem até estar trabalhando para, de repente, assessorarem na tomada de decisão gestores de outros negócios. Mas não tem nada que impeça que vocês possam empreender em negócios próprios, que vocês sejam os empreendedores e que vocês possam estar trabalhando na comercialização de produtos ou de serviços no mercado, só que vocês liderando o processo. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Povo de São João da Vajota, Segefredo Pacheco, Santana do Piauí, Queimada Nova, Picos, Novo Oriente, Lagoa de São Francisco, Esperantina e Dom Expedito Lopes. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Fiquem à vontade para manifestar dúvidas, exemplos ou observações pelo chat, tanto do IPTV como pelo chat do YouTube, tá bom? Beleza? Então, capacidade empresarial. Minha gente, não falta exemplo de empresa que quando o grande empreendedor morre ou se afasta dos negócios, os herdeiros têm tanta dificuldade de conduzir que o empreendimento acaba fechando ou quebrando. Entendem? Acontece demais. Então, é óbvio que tem gestor que passou a vida toda administrando do ponto de vista instintivo, na base do instinto. Só que hoje as coisas são mais complexas, então cada vez mais se exige a busca de conhecimento para que os empreendedores possam estar, né, desenvolvendo suas capacidades empresariais. Beleza? Tudo bem? Vejam só, eu trouxe uma outra notícia aqui que está conectada diretamente com a capacidade empresarial. Vejam só. Empresários com ideias inovadoras para o Porto de Santos, o porto lá, né, o porto lá de navios lá em Santos, em São Paulo, podem se inscrever em programa para desenvolver startups. Programa Marine Startup Lab oferece mentorias, treinamentos aos participantes. O objetivo é transformar ideias em projetos. Ou seja, cada vez mais a gente vê essa necessidade de gente tendo que estudar e se desenvolver para poder estar à frente dos negócios. É importante equilibrar as coisas, emoção e razão. Não é? Tem coisas que, literalmente, elas são instintivas, mas elas também precisam ter critérios ou filtros racionais e técnicos. Então, e isso é importante. Essa é uma busca que deve ser constante, desenvolvimento da capacidade empresarial. Até porque se não tiver, você pode até ter muita empresa, mas elas acabam tendo uma expectativa de vida baixa e isso vai se refletir em elevados níveis de falência de empresas. A informação também se mostra um recurso econômico muito estratégico para a organização, não é?
Porque o aproveitamento dessa informação pode se relacionar diretamente com o sucesso que ela objetiva ter. A informação, minha gente, aqui, ela tem um valor econômico para uma organização, caso ela seja capaz de gerar lucros e seja capaz de gerar uma vantagem competitiva da empresa em relação aos seus concorrentes. Essa é a sacada. E a gente vive numa sociedade que eu já mencionei para vocês, do VVV. Informação em grande volume, velocidade e variedade. Então, tratar essa informação de forma estratégica, filtrando e usando para tomar decisões, é fundamental na gestão. A informação, ela não necessariamente é um recurso escasso. Ela é abundante, mas abundante em informações desestruturadas. Informações organizadas, a gente passa a ter mais trabalho nesse sentido para ter. Tá bom? E aí eu trouxe mais uma notícia. Vejam, eu estou trazendo notícias de fora, conectadas exatamente com o que estamos discutindo em sala de aula. Então vejam, na era da informação, o que é e quais são os efeitos disso nas empresas. Então percebam, as empresas estão preparadas para gerenciar a informação e delas extrair as melhores vantagens para se posicionar no mercado? E este é um ponto que merece destaque. Beleza? E aqui, para finalizar a nossa aula, eu quero falar de curvas de possibilidades. Eu falei de capital, de trabalho, de capacidade empresarial, né? Eu falei aqui de informações, de recursos da natureza. Só que no processo produtivo, a gente precisa escolher entre os diferentes bens e as quantidades que serão produzidas no processo produtivo. Um agricultor que ele tem uma determinada quantidade de terras para produzir, ele tem que optar qual é o volume de soja ou de milho que ele vai produzir. Porque se ele produz soja, ele está deixando de produzir milho. Qual é a proporção? Quais são as melhores decisões possíveis? E aí destaque em amarelo. Curvas de possibilidade de produção, elas são combinações produtivas do que eu posso fazer a partir dos recursos disponíveis. Sacam? Vamos adiante, aqui eu repeti equivocadamente. Então vejam, para a gente discutir todos esses assuntos que eu mencionei aqui para vocês, eu deixo aqui algumas atividades complementares, são questões que vocês vão responder e ajudam a reforçar tudo que a gente discutiu na aula de hoje. Tá bom? Beleza, minha gente, estou olhando para o relógio agora, são 15 horas, estamos chegando às 15 horas e 45 minutos. Minha gente, esses eram os aspectos mais importantes que nós tínhamos para discutir hoje. Boa tarde de estudos, fiquem com Deus, a gente se encontra na próxima semana.